Para responder a primeira pergunta, né, que vai ver da análise de sensibilidade, nós vamos estar estudando então a variação do preço e do volume de vendas. Eu poderia estar fazendo isso para todos os fatores, né? Aliás, isso é o que seria o caminho correto para saber, para poder fazer uma hierarquia, né, de qual é os parâmetros que mais impactam no nosso resultado econômico. Mas aqui, para ficar mais simples, eu escolhi esses dois, né? Dois parâmetros para poder ficar mais fácil de mostrar aqui na apresentação. Então vejam bem, aqui tem vários caminhos para fazer isso. Eu estou mostrando um caminho que eu acho que pode ser interessante para vocês aí e é relativamente fácil. Então veja bem, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular aqui a variação, né, desse parâmetro do preço variando. O preço dele é 10, né, do produto, da garrafa. Eu vou imaginar esse preço variando de menos 30 até 30. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou criar uma fórmula. Isso aqui é igual esse valor, que eu vou deixar ele fixo com F4, né? Que é o F4, vezes, vou abrir o parênteses, né? Abrir o parênteses, que vai ser 1 mais essa variação que nós vamos ter aqui, né, começando com menos 30. Fechar aqui, ó. Então veja que se eu tiver que dar um desconto de 30%, né, esse preço de 10 vai para 7. Então está aqui a nossa fórmula, né, a gente pode ver aí a fórmula que nós acabamos de digitar para poder fazer essa conta aí dessa variação. Então está aí, né, o valor do preço que eu fixei para poder arrastar agora e variar de menos 30 até 30. É isso que nós vamos fazer. Já dando uma dica para vocês também, que para usar a ferramenta que nós vamos ver em seguida, esse valor que está aqui, ó, ele tem que ser digitado. Então, deixa eu dar um escape aqui, olha. Ele está digitado. Eu não coloquei ele igual a esse 10. Porque para usar a ferramenta, eu não fiz uma fórmula aqui. Porque para usar essa ferramenta que nós vamos ver, aqui esse valor vai ser, essa referência aqui, ela precisa ser um número digitado. Então, está aqui. E aqui a fórmula que vai fazer de menos 30, está pronto, né? Fez para menos 30. Se eu arrastar até aqui, ó, vai ter o valor de 10, né? Variando de menos 30 até 30%. E daqui a pouco nós vamos ver o impacto, né, do resultado no VPL. Para esse preço, qual é o resultado do VPL? Nós vamos fazer a mesma coisa para vendas, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu também já vou fazer, eu já vou deixar aqui uma fórmula parecida, igual a esse valor aqui também está digitado, 10, eu vou fixar aqui com F4 e vou multiplicar, abrir o parênteses, 1 mais esse valor aqui, que eu vou deixar livre, para depois variar de menos 30 até 30. Então, na hora que eu puxar aqui, veja só que interessante, né? Então eu vou ter aí que esse valor de 10 mil variando de menos 30 até 30 vão ser esses valores de 7 mil a 13 mil. E da mesma maneira, nós vamos corrigir aqui, nós vamos calcular o VPL para esses pontos de vendas, para esses números novos, né, recalculados aqui, e ver qual o impacto que isso tem no VPL. Continuando aqui, eu vou colocar nessa célula aqui, ó, eu vou colocar o valor, vou relacionar com o valor que eu vou querer monitorar, né, o valor do VPL. Então tá aqui, vou correlacionar com essa fórmula aqui, aonde está o VPL que nós calculamos para o fluxo de caixa. Vocês vão ver que para poder usar a ferramenta que a gente vai mostrar, é preciso montar dessa maneira aí para a gente poder usar a ferramenta, senão a gente não consegue usá-la. Então vocês vão ver que é bem simples, mas tem que ter montar dessa maneira que eu estou montando essa tabela. Então estou colocando aí a referência que nós vamos ver a variação do preço, né, para o VPL. Então vou colocar a fórmula aí. Da mesma maneira, eu vou colocar aqui no parâmetro que eu estou estudando de vendas, aqui também o VPL. Então está aí, pronto para que a gente possa usar a ferramenta que eu vou apresentar para vocês em seguida. Nós estamos prontos agora para usar a ferramenta que vai ser interessante, que nós vamos calcular o VPL para variação, primeiro do preço, né, de 7 até 13. Eu poderia fazer isso aqui, essa conta, uma por uma, mas existe uma ferramenta do Excel que ajuda a gente a fazer e vocês vão ver que eu não preciso repetir nenhuma fórmula mais, está tudo pronto. Mas para isso é preciso organizar dessa maneira que está aqui. Esse número aqui sem ser fórmula, né? Aqui nós temos a nossa fórmula do VPL e aqui os valores que nós queremos estudar o impacto no resultado do VPL. Então essa célula aqui tem que ficar em branco também. Ó. Então vou marcar essas duas colunas.
Venho aqui na aba de dados, tem teste de hipótese, e aqui nós vamos ver essas três ferramentas. E aqui no teste de hipótese, a primeira que nós vamos ver é a tabela de dados, que vai permitir fazer isso. Ó. Então, eu vou pegar aqui na tabela de dados, aqui está organizado na coluna, então eu vou marcar essa célula e vou mostrar quem que eu vou querer alterar. Vou querer alterar o preço, está aqui do lado onde eu coloquei minha informação. Então, essa tabela de dados, o que, que ele vai fazer? Ela vai substituir lá no preço de venda, né, no C7 aí no meu caso, ela vai pegar os valores que está à esquerda dessa tabela, que é o 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, vai levar lá para o preço de venda, vai calcular o VPL e vai anotar o VPL para a gente na frente ali de cada um dos números de 7 até 13. Vamos ver se isso aconteceu? Então vamos dar OK. Ó. Então veja que aqui está no formato de número, né? Vamos marcar aqui ó, e colocar em formato de dinheiro para poder ficar mais fácil da gente ver. Então se eu colocar aqui em formato de dinheiro, está aí. Ó. Então vejam que eu tenho aqui agora o VPL, olha que interessante, né? Eu tenho o VPL agora para o preço de 7, para o preço de 8, para o preço de 9, 10, 11, 12 e 13. Mas eu não repeti a fórmula, ele já fez isso para mim de forma direta. Esse é um dos recursos do Excel interessante, que se a gente olhar só aqui pelo que está na tabela, aqui está na fórmula, né, veja que a gente não consegue reproduzir isso. Né? Eu, pelo menos, tenho dificuldade de ver só desse jeito que está ali. Então, é preciso marcar essas duas colunas, como vocês viram, né? Referenciar essa aqui como o valor que vai variar na coluna, né? Que vai ser jogado aqui e recalcular o VPL. Interessante que eu poderia ter calculado 1.000, 100 mil, e sem ter que fazer essa fórmula. Se eu não conheço esse recurso do Excel, né, eu teria que fazer aí, no nosso caso, 7 cálculos de VPL. Para ver se eu tenho chance de, se eu aumentar a chance de que eu tenha acertado isso, né, eu sempre uso aqui verificar que para o preço de 10 é o VPL original que nós calculamos, né? Que é o preço que a gente está imaginando que vai acontecer, que dá o VPL 220352. Então veja que deu 220352, então deve estar a probabilidade de estar certo os outros valores é maior. Nós vamos fazer a mesma coisa agora para vendas aqui, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou marcar essas duas colunas, né? Veja que aqui tem que estar em branco, aqui o valor digitado, aqui o valor da fórmula. Então, eu vou usar lá, vou na aba de dados, vou aqui no teste de hipótese, vou pegar a tabela de dados, está alinhado na coluna, e o que, que eu vou querer fazer? Que esses valores da coluna serão jogados aqui no valor do 10 mil e vai recalcular o VPL e anotar para mim do lado direito. Então, o valor que eu vou estar substituindo é esse 10 mil aqui. Então, vou dar OK, vejo que vem com formato de número, né? Então, vou dar aqui colocar em formato de dinheiro para poder ficar mais fácil da gente ver. E aqui, aquilo que eu sempre testo, né? Para o valor de 10 mil, tem que dar o valor original do VPL que nós calculamos, que esse era o valor projetado aí inicialmente. Então, a chance de eu ter acertado aqui é maior. Então, veja que essa ferramenta tabela de dados, né? Que está aqui na aba de teste de hipótese, né? Ela é muito interessante porque eu evitei de fazer 14 contas de VPL. Né? Então, bastou eu saber arquitetar o problema, né? Montar essa tabela e ele já recalculou para mim isso aí de uma forma bastante rápida. E seria o mesmo procedimento para se eu estivesse estudando 100 variações, 1000 variações, ou por outro lado também se eu estivesse estudando todos os outros parâmetros, porque como eu falei, nós estamos estudando 2 parâmetros só para ficar mais simples e de mostrar para você aqui, para mostrar para vocês nessa apresentação. Para dar a resposta de qual dos parâmetros, preço ou previsão de vendas, né, é que mais impacta no resultado, nós vamos usar a estratégia de fazer um gráfico. Então, o que, que eu vou fazer? Também não tem de forma direta, né? O Excel a gente tem que ir montando, né? Porque ele não foi feito só para a parte financeira. Então, eu tenho que saber isso e saber como montar, aproveitar essas coisas que já tem prontas aí para a gente usar, mas tem que trazer para o contexto nosso. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou marcar esses valores aqui, tá certo? Vou marcar esses valores, vou plotar um gráfico com esses valores, que vai ser a variação e o impacto no VPL. Então, depois nós vamos ter que excluir, né, essa coluna aqui do preço e as colunas de vendas, porque o que eu vou ver é o impacto e o resultado do VPL. Mas vamos copiar aqui. Então, eu vou aqui em página inicial, vou copiar. Eu vou criar uma nova planilha para poder ficar melhor. Vou colocar em algum lugar aqui, ó,
e vou mandar colar especial. E nesse colar especial eu vou colocar formatos, manter valores e formatos de números. Senão ele traz as fórmulas, traz tudo. Como aqui eu só vou fazer um gráfico para mostrar o comportamento, então não quero que fique vinculado. Então vou dar OK. Então aqui vejam que eu tenho aí o nosso, é, os dados copiados. Eu vou eliminar essa coluna porque o que eu vou estudar é a variação e eu vou ter um eixo a variação e no outro eixo o valor do resultado em VPL. Então vou excluir aqui essa coluna e essa coluna. Vou aumentar um pouco aqui só para a gente poder ter uma visão um pouco melhor. Então tá aí. Eu vou colocar aqui então para poder servir como rótulo e depois já entrar para dar nome aos eixos, né? Que isso aqui é a variação do parâmetro, né? Variação do parâmetro. Aqui nós temos o preço, que é um dos parâmetros que nós estamos avaliando, e aqui nós temos as vendas, né? Previsão de vendas. Então tá aí. E com isso eu estou pronto para poder montar o meu gráfico. Para montar o gráfico, então o que eu vou fazer? Eu vou marcar essas três colunas com os dados que eu tenho. Eu vou vir aqui no inserir, eu vou pegar aqui o gráfico que a gente vai escolher aqui é o gráfico tipo dispersão, e nós vamos colocar aqui com com esse gráfico aqui de, né, fazer, ao invés de ser só pontinhos, ele vai pegar esses pontos e já vai fazer uma vai ligar esses pontos, que vai dar aí no caso uma retas, né? Então eu vou dar escolher isso aqui. Vejam que eu posso, se eu quiser colocar também, mandar esse gráfico para para uma outra, para uma outra planilha, se eu quiser, né? Para poder brincar com ele. Então, eu posso marcar aqui com o botão direito do mouse, ó, mover o gráfico para uma nova planilha. E aí, então, veja que nós temos o nosso gráfico, né? O nosso gráfico para essa situação. Então, o que acontece? Com isso, nós temos o gráfico, posso aqui nomear o gráfico, posso tirar esse título, posso personalizar. Tem uma série de coisas que pode fazer com o gráfico que eu não vou entrar em detalhes aqui para ficar mais bem apresentável. Depois vocês explorem isso aí, se é que você já não conhece trabalhar com isso, né? Mas o importante aqui é mostrar o seguinte, olha. Então nós temos no gráfico, né, o comportamento e o impacto aqui na minha ordenada é o VPL e aqui a variação do parâmetro, né? Que nós estudamos de menos 30 até 30. Então, qual é o impacto no resultado do VPL? O azul é o preço, é o parâmetro preço, e o vermelho é o parâmetro vendas. Então, veja bem, qual é o que tem maior impacto no resultado? O maior impacto no resultado é que ele tem maior coeficiente angular. O maior coeficiente angular é o preço. Então, se eu quisesse estar ranqueando, né, qual é o parâmetro que mais afeta o resultado, se eu tivesse para responder a pergunta, né, o parâmetro preço ele afeta mais o resultado do que o parâmetro vendas. Se eu tivesse que hierarquizar por quem eu vou me preocupar primeiro para poder entender, né, o efeito no resultado de VPL, o preço ele mexe mais com a rentabilidade do que o volume de vendas. É isso que esse gráfico está dizendo para a gente e é uma forma de a gente descobrir qual o parâmetro que mais impacta no nosso resultado. Salvem essa planilha aí, porque nós vamos continuar ela depois. Nós vamos agora voltar para a apresentação, fazer alguma reflexão sobre isso, e depois nós vamos continuar trabalhando em cima dessa planilha aí, tá ok? Então salvem ela aí para que vocês poderem continuar em seguida.